Olá, pessoal. Então, dando sequência à nossa segunda parte do minicurso de Química Forense. Bom, agora a gente vai falar sobre drogas de abuso, né? Deixando, a primeira parte a gente falou sobre balística forense, e agora a gente vai falar sobre drogas de abuso, mas sobre maconha, especificamente ali, chamei de canabinoides, e cocaína, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Aqui tem uma tabela, eu começo a mostrar aqui uma tabela de apreensão de drogas de 2010 a 2016, para vocês perceberem que se a gente for olhar em massa, né, a droga mais apreendida no Brasil é disparadamente a maconha. Né? A gente vai falar por quê. Ou os canabinoides. E, em segundo lugar, a cocaína. Né? Já êxtase e LSD a gente mede em unidade, então não dá para comparar. Mas o que vocês têm que perceber é que o crescimento em apreensões de drogas sintéticas, design drugs, que estariam aqui, né, nessa faixa, é muito grande, né, a apreensão no registro da Polícia Federal nos últimos anos, né, tem que atualizar essa tabela. Bom, falando da cocaína, a gente vê um aumento no registro de apreensão, né, de 2003 a 2016, né, saindo aqui de 9 mil quilos ou 9 toneladas a 40 toneladas por ano. E o que seria a cocaína? A cocaína ela é extraída de folhas da coca, né, que são ovais, elípticas, lisas e apresentam, né, duas falsas nervuras levemente curvas e paralelas. Só que o formato da planta normalmente dá em clima mais frio, em locais assim com maior altitude, e não é muito típico Brasil, né, pelo menos eu desconheço, apreensões de plantação de cocaína, mas o clima é mais clima mais frio. Bom, quimicamente falando, cocaína, ela, né, tem aqui o nome científico dela, né, o 3-benzoil, oxi, 8-metil, 8-asa, biciclo, 3,2,1-octano, 4-carboxílico, né, basicamente a cocaína, aqui representado pela estrutura não alcaloide, tem um anel tropano, que ele é biciclo, ligado a um éster e também ligado a dois ésteres, né, só que um éster ligado a um anel aromático. E esse alcaloide, ele é um estimulante extraído das folhas Erythroxylum coca, que é popularmente conhecido pela coca, encontrado, então, na América do Sul, principalmente na região dos Andes, né, que eu falei, região mais alta. Então, basicamente, a cocaína pode estar na fase de base livre, ou seja, ela não tem um contraíon aqui com esse par de elétrons, por exemplo, ou na forma de sal. Tá? Na forma de sal é o cloridrato de cocaína, que aqui você muda sua via de administração. Então, a cocaína, como aprendido, o pozinho branco, está na forma de sal, que é um cloridrato de cocaína, e é solúvel em água. Esse aqui já não é solúvel em água, a cocaína em base livre, normalmente é apreendido nessa forma as amostras conhecidas popularmente por vocês como crack. Então, crack, base livre, cocaína, cloridrato de cocaína, que é o pozinho. Aí tem toda uma questão de toxicologia que muda, que não é o foco aqui da apresentação. Bom, que é o fluxograma do processo de purificação, né, de obtenção de cocaína, até chegar na cocaína base livre, né, no crack, né, o cloridrato, e aí todas as etapas, os reagentes, né, sempre tem um processo de separar fase aquosa e fase orgânica, fase aquosa e fase orgânica, né, inicialmente aqui reagentes básicos, com água, querosene, você fazendo a extração, depois você tem uma fase aquosa, que você descarta, e aí você tem a fase orgânica, onde você leva os alcaloides para a fase orgânica, depois um ácido sulfúrico, que aí o sulfato de cocaína vai para a fase aquosa, depois adiciona a base para neutralizar, e aí você tem o filtrado e a parte, né, orgânica vai a pasta base. Depois, novamente, você tem um ácido, né, o permanganato, o filtrado, onde vai estar a cocaína aqui, depois basidifica novamente, a base livre, depois o ácido novamente com éter etílico, cloridrato de cocaína. Então, por isso que esses reagentes, ou todos eles, são controlados, por exemplo, pela Polícia Federal. Mas
falar para vocês que é complexo você utilizar essa rota aqui de purificação, né, de cocaína para apreensões de amostras de rua, porque normalmente, quando a gente vai pensar em padrão de cocaína, que é um material de referência que é importante a gente ter em nossos laboratórios para desenvolver métodos de quantificação ou métodos até qualitativos, é importante o padrão ouro, né, um padrão de referência. E a obtenção desses padrões, às vezes, é por processo de importação, né? Tem que ter autorização da Anvisa, isso é uma coisa que não é muito simples. Então, uma rota que você poderia fazer era tentar adaptar esse modelo aqui de obtenção para as amostras de drogas apreendidas, só que isso não é um caminho muito fácil, porque os adulterantes presentes na cocaína, eles têm uns pKas muito parecidos. Então, fazer extração base líquida ou método de extração em solução é bem complicado. E aí a gente vai falar um pouquinho para frente como é que a gente pode contornar esse problema. Mas uma outra informação interessante é quando você procura na Web of Science a palavra cocaína, o tema cocaína, você encontra 44 mil artigos de 1945 a 2021, a maioria das pesquisas saindo dos Estados Unidos, distribuindo para o mundo, né, chamando aqui a atenção da Austrália, da China, da Europa e do Brasil. E a palavra cocaína também está ligada a outras, né, como metanfetamina, alta administração, uso de drogas, né, dopamina, né, o álcool, a anfetamina, a adição, morfina, enfim, mais que condições, nicotina, serotonina, depressão, estresse, HIV, enfim, né, mais a problemas da área médico, áreas toxicológicas. Bom, e aí publicações de cocaína também, né, é bem explorado na literatura, a gente vê aqui uma crescente com o tempo, né, nos anos 2000, mais de 1.000 papers sendo publicados por ano, então muita gente pesquisando sobre esse assunto, né, chegando aqui em 2020 a 1.500 artigos publicados em um único, com o assunto, né, na verdade, que envolve o assunto, sempre a temática a cocaína aí. Mas, como eu comentei no começo, né, produzir cocaína é complicado. E o nosso grupo, ele pensa em produzir padrão, né, de cocaína, porque com padrão você consegue desenvolver, tornar os métodos analíticos mais acurados, mais robustos, né, mais eficientes. E aí a gente tem uma tese de doutorado, deve ser defendida esse ano ou ano que vem, pelo aluno Clebson, com esse objetivo, né, de produzir padrões de drogas de abuso, não só cocaína, mas cocaína é um dos métodos. A gente tentando, a partir de drogas de rua, purificar a cocaína e a gente vem obtendo excelentes resultados. Né? Aqui um espectro, um cromatograma, similaridade para a cocaína alto, mostrando que o espectro está puro. Depois a gente caracterizou aquela fração isolada, por ressonância, outras técnicas analíticas de alta resolução. E aí, de posse do padrão, aí sim você pode melhorar e desenvolver novos métodos analíticos. Né? Coloquei aqui o teste colorimétrico, a cromatografia em camada delgada pode ser melhorada, você tem o CG-FID, ressonância, o espectrometria de massa por fonte ambiente, equipamentos portáteis como o infravermelho e até o celular. Então, na minha apresentação, na minha aula, aqui no meu minicurso sobre cocaína, a gente vai permear por alguma dessas técnicas aqui. Começar mostrando para vocês quando você tem problema de metrologia forense, ou seja, o controle de qualidade dos seus laboratórios. O que pode acontecer? Pode acontecer isso daqui, ó, mãe acusada de colocar cocaína na mamadeira, passou 37 dias preso. Um caso que aconteceu em São Paulo, alguns anos atrás, né, em 2010, acho que foi em 2006, na verdade, né, 2000, enfim. Foi por esse período aqui. E aí, depois, ela mostrando, né, o caso aconteceu lá em 2006, né, Daniela, né, acusado de matar a filha cocaína, relata drama, né, perdeu a visão, parte da visão, tristeza em pó, e, enfim, problema do laudo que deu positivo para a cocaína e o que pode ter acontecido para a produção desse laudo. A gente, nesse contexto, publicou um paper na Química Nova, né, do trabalho de iniciação científica do Vitor, que foi desenvolvido em 2014, mostrando o problema do teste de Scott. Teste de Scott, para quem não conhece, é um teste colorimétrico para cocaína,
que você usa o reagente tiocianato de cobalto, que na presença da cocaína forma um complexo bonitinho assim azul. O problema é que esse complexo, essa reação gera falso positivo, ou seja, outras moléculas que podem ser usadas como adulterante de cocaína podem também dar resultado positivo para esse teste colorimétrico, como, por exemplo, a lidocaína. Prometazina não é muito comum ser encontrado, mas mostrando que outros medicamentos também reagem. E aí o fermento em pó e o leite em pó, né? Então, mamadeira, leite em pó, mostrando aqui um problema de resultado de falso positivo. E isso é um problema. Enfim. E aí, na verdade, é um falso positivo, né? E aí, nesse caso, é preciso, então, você conhecer bem, né, os métodos analíticos, usar métodos analíticos mais confiáveis, com melhor resolução, sensibilidade, exatidão. E é clássico para a polícia forense usar a técnica de CG, FID-MS, muito bem conhecido, né? Então, uma técnica da vanguarda aí usada para analisar drogas hoje em dia. Mas aí eu vou falar de outros equipamentos, então fica aí para vocês CG FID-MS, quem quiser procurar na literatura, vários papers para análise de cocaína usando esse equipamento. A gente até desenvolveu uma dissertação sobre esse assunto. Mas vou mostrar o que outras técnicas de alta resolução podem fornecer para a gente. Bom, nas maioria das universidades possuem um equipamento chamado ressonância magnética nuclear, que é um equipamento de alta resolução e que vê deslocamentos químicos referente ao núcleo do hidrogênio 1, né, do próton. E aí a gente desenvolveu, então, em parceria com o professor Álvaro e o professor Valdemar, do grupo de ressonância, métodos analíticos para detectar e quantificar a cocaína usando ressonância magnética nuclear de hidrogênio, mas sem solvente deuterado. Então, foram 2 papers muito interessantes, deixo aqui para vocês lerem, né, ressonância de próton, né, sem deutério, né, um simples, rápido e método analítico para análise de drogas ilícitas. Aqui a gente mostra para várias drogas ilícitas. E aqui mais para quantificar, a gente validou depois o método para quantificação de cocaína, né, e seus adulterantes, né, mostrando aqui um resultado para vocês, apenas da cocaína, o espectro adquirido com solvente deuterado e sem solvente deuterado, mostrando que a região do aromático é uma região de fingerprint que permite com que a gente desenvolva métodos tanto de quantificação quanto métodos também qualitativos. Aqui a cocaína na presença misturada com todos os outros adulterantes, cafeína, fenacetina e docaína, que são encontrados em amostras de ruas e a cocaína consegue, mesmo assim, ser facilmente identificada pelo fato de deslocamentos químicos aqui na região de 8 a 7 ppm. E você integrando esses sinais e adicionando o padrão interno, consegue fazer modelos de quantificação, não só para cocaína, mas seus adulterantes. Então, deixa aqui esse paper, que foi capa da Analytical Methods, para que vocês possam olhar e dar uma lida nele, né? Um trabalho muito interessante que está sendo mostrado aqui, ó, que é esse aqui, ó, quantificação de cocaína e seus adulterantes, tá? Aplicado em 2018. Nessa mesma linha de usar equipamentos de alta resolução, a gente também trabalha muito com a espectrometria de massas, que está presente no CG. Então, o CG é a técnica de cromatografia gasosa de separação e que usa um detector, né, a gente fala que é um analisador de massa, um detector que é uma fotomultiplicadora. E aí, quando você usa analisadores de alta resolução, um LCMS, como no nosso caso a gente tem um laboratório também de alta resolução, você consegue medir a massa da cocaína na quarta casa decimal, como, por exemplo, aqui. Quando você sai do monoquadrupolo e vai para um TOF, um Orbitrap, um FTICR, que são equipamentos de alta resolução, você consegue facilmente afirmar que isso daqui é cocaína, essa aqui é a forma molecular dela, e fazer experimento de fragmentação para melhorar a identificação dessa molécula. E aí, quando você começa a acoplar o espectro de massa a técnicas de separação simples, você começa a melhorar a eficiência desses métodos, como, por exemplo, aqui, a técnica de CCD acoplado com a espectrometria de massas, né, separando aqui as manchas da cocaína em função da concentração,
colocando, depois extraindo, colocando o equipamento para quantificar. Então, você consegue quantificar a cocaína usando, né, uma técnica aí, no caso, combinado com CCD, ou se você quiser fazer direto no papelzinho, como esse paper nosso aqui, publicado também na Analytical Methods, daqui eu for os primeiros artigos, né, usando, no caso, reagente Dragendorf, para revelar a cocaína, a gente cortava o papelzinho em triângulo e ele mesmo já era fonte de ionização do espectro de massa. Depois colocava uma gotinha de metanol, ionizava e apareceu o espectro. Né? E aí a gente conseguia quantificar cocaína. Esse trabalho, depois a gente pegou umas amostras que foram apreendidas pela polícia, quantificamos e comparamos o resultado de quantificação com o CG-FID, e bateram, né? E validamos e fizemos a ANOVA e encontramos resultados que foram similares, né? Satisfatórios. Então, foi um trabalho muito interessante. Uma outra fonte de ionização que a gente desenvolveu foi um polímero condutor dopado, usado como dopante no papel, né? Então, o papel foi dopado com um polímero condutor, também foi capa da Analytical Methods, e foi aplicado para a identificação e quantificação de uma série de drogas. Um trabalho muito bonito que a gente fez, que foi a tese de doutorado da Eloá Santos, muito legal, e aí deixo aí para vocês darem uma lida. Agora, uma tese que está em desenvolvimento no nosso laboratório é uma fibra porosa, né, que a gente chama de Fiber Spray Ionization, que em contato com a cocaína, seja em solução ou em urina, que a gente quer aplicar essa técnica agora de ionização para amostras biológicas, a gente consegue detectar e quantificar a cocaína e seus metabólitos direto da urina, sem técnicas de separação como a cromatografia líquida. Então, isso é bem interessante. O João está desenvolvendo, já publicamos esse trabalho, né, da aplicação, né, no screening de drogas e quantificação de cocaína no urina, um trabalho muito legal, que a gente tem a sensibilidade aqui em nanogramas, né? Então, o espectrometria de massa realmente bem sensível e funciona muito bem para trabalhar em amostras biológicas em relação, por exemplo, ressonância. Ressonância funcionaria muito bem para quantificar em amostras apreendidas, uma técnica excelente. Para amostra biológica, o espectro de massa dá uma sensibilidade superior. Então, um trabalho bem legal que eu deixei aí para vocês verem, né, que desenvolvimento desse Fiber Spray, que a gente está trabalhando principalmente com a matriz urina, e a gente depois vai aplicar para agora as drogas sintéticas. Compramos os padrões, é o próximo passo. Mas a gente pensando numa situação assim mais em blitz, para você levar para a sociedade, fazer uma abordagem no local. Será que a gente tem algum equipamento portátil que poderia ir por esse caminho, né, de uma droga apreendida, você fazer a análise na hora? Depois a gente pode pensar também da questão de validar em meio, enfim, para ser encontrado no organismo, na saliva, né? Acho que é um outro caminho, porque a gente tem um trabalho voltado com isso, mas usando nível de bancada para detectar se o indivíduo é positivo para a COVID ou não. Esse trabalho tem funcionado muito bem usando infravermelho médio. Portátil a gente tentou, não tivemos resultados tão assim satisfatórios. Mas voltando aqui, existe equipamento portátil que barato para analisar cocaína? Existe sim. Apresentar para vocês um Portable Knee, um equipamento que a gente usa no laboratório, que cabe na palma da sua mão, com vários acessórios. Tem acessório de reflectância, né? Vários acessórios de reflectância, tem de transmitância também, e a gente tem produzido uma série de artigos com esse equipamento. Um deles também, capa do Analytical Methods, onde a gente consegue diferenciar a cocaína de vários adulterantes, trabalho bem legal, que a gente mostrando que é um equipamento que absorve na região de 900 a 1.700 nanômetros, mostrando aqui a banda de fingerprint, a região de fingerprint de 1.400 a 1.600, a identificação aqui de alguns grupos funcionais da cocaína. Enfim, um trabalho que funciona muito bem para classificar e identificar a cocaína numa amostra apreendida. Você pode fazer depois um PCA com as amostras também apreendidas e ver quem tem mais ou menos adulterante. Aqui a cocaína separada do crack, e aqui os adulterantes presentes, como, por exemplo, isso daqui é a benzocaína. Então, nessa região aqui, os adulterantes podem ter benzocaína, nessa aqui lidocaína, nessa outra aqui levamisol,
E aí, quando a gente faz um PLS, uma regressão multivariada, a gente obtém aqui as figuras de mérito, comparando com um LC, isso aqui nas apreensões da Polícia Federal. Repara que a pureza das amostras é bem grande, a gente tem uma boa correlação com os resultados de infravermelho. As amostras apreendidas com pureza de 100, 100, 100, 91, 95, enfim, a maioria dos casos, uma boa correlação entre as técnicas e fazendo lá um teste estatístico, a gente vê um resultado satisfatório. Bom, um outro equipamento portátil que a gente tem no nosso laboratório, então a gente tem investido recentemente muito na área de portabilidade, na área forense, caminho, a gente tem indo para essa direção também, além de fazer padrões, assim, tem outras linhas de pesquisa, a espectroscopia Raman. Falar um pouquinho para vocês da espectroscopia Raman, ela é desenvolvida em 1923, né, previsões em 1923, mas quem desenvolveu o aparelho foi aqui o Venkata Raman, né, o primeiro nome aqui um pouquinho complicado, em 1928. Tá? Então, um artigo aqui mostrando um novo tipo de radiação secundária, falando do Raman, das observações. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1930, e aqui uma linha de desenvolvimento da tecnologia Raman. Né? Em 1928, o aparelho, depois outros fenômenos, desenvolvimento de lasers, né? Também em 1965, a questão do desenvolvimento também do acoplamento da microscopia com a espectroscopia Raman em 74, desenvolvimento de detectores em 87, da portabilidade começou então há 20 anos atrás, em 2000, e né, agora as técnicas instrumentais de rotina de laboratório, você tem o Raman. E o equipamento que a gente tem é esse daí, o Smart Raman, que foi adquirido em 2019, um equipamento que parece um celular com um tamanho maior, aquele celular Motorola, quem lembra deles. Então, é esse o equipamento bem interessante, agradável, funciona na interface Android, você consegue exportar os espectros, consegue abrir no Origin, fazer um pré-tratamento, depois trabalhar no MATLAB, ter uma resolução interessante, tem um laser de excitação de 785 nanômetros, você pode variar a potência de trabalho de 100 a 500 miliwatts, faixa espectral de 200 a 1.800 centímetros a menos 1, por aí vai, né? Plataforma. E aí um pouquinho dele, né? Tem um acessório de calibração, tem a sonda, que é onde a gente faz as análises, e esse suporte aqui, a sonda é mais para filme, né? Você quer analisar direto do plástico. E a sonda é mais para vaio, um vaio com tamanho diferente, que a gente até comprou recentemente esses vaios. Estou mostrando a análise direto do vidro, né? Que em geral, dependendo do vidro, não absorve, né? Não interfere na medida, no plástico, por exemplo, a estrutura amorfa. E aqui a sonda colocando dentro de um frasco âmbar. Então, bem interessante. Né? Então, o primeiro passo aqui, né, ligar ele, a tela inicial. O segundo passo, a tela de scan. Depois você vai nas configurações, faz a calibração. Tá? Depois de calibrou, fazer a leitura. Fez a leitura, tira o espectro. Ele compara, às vezes, com a biblioteca, identifica que o analista, se estiver na sua biblioteca, você consegue exportar análise, tempo de análise, consegue exportar e abrir no MATLAB e tratar os dados. Análise rápida, 10 segundos. E aí você precisa, né, exportar para um computador para fazer questão de reconhecimento de padrões, classificação, regressão e interpretação dos resultados. Então, neste contexto, já tem uma série de trabalhos usando a espectroscopia Raman e análise de drogas, né, portabilidade alguns. E aí aqui o primeiro publicado sobre a apreensão de metanfetamina, determinação, de metanfetamina, aplicado lá em 97, provavelmente. A gente vê na literatura um número de publicações com o tempo, né, chegando aqui em 2019 até 15 papers publicados no mesmo ano. Depois, outros papers, né, detecção de drogas em fibras. Depois, a gente tem detecção rápida de drogas de abuso em saliva, né, usando já um Raman acoplado, Raman espectroscópico. E microfluídica, né, fazendo uma combinação da microfluídica com Raman. Depois a gente tem identificação de diferentes formas da cocaína, usando, né, um Raman, né, na região ali do infravermelho próximo. Quantificação de cocaína em misturas, enfim.
Então, nosso trabalho vai exatamente nessa área da quantificação de cocaína e também as misturas, né? Que é o nosso grupo, professor Paulo, que coordena a parte de cronometria, professor Valdemar tem a parte de ressonância, e os alunos, que sou eu. Os alunos, a Nayara, a Márcia e o Iago, né? Quem desenvolveu esse trabalho, de fato, foi a Laila, que não tem aqui a foto. E aí a gente tentando publicar, né? Então, desenvolveu, esse trabalho está na fase de submissão e trata, então, da detecção de drogas de abuso, como cocaína, crack, êxtase, selos e benzodiazepínicos, usando o Raman, mas aqui eu vou falar só da cocaína e do crack. Bom, questão de apreensão, aqui é uma reportagem, né, mostrando, em meio à pandemia, fronteiras fechadas, a apreensão de drogas de Mato Grosso do Sul cresce 101% nos últimos 2 meses. Então, a questão da composição da cocaína, eu já falei. Aqui dos adulterantes frequentemente encontrados, taco aqui a benzocaína, cafeína, lidocaína, levamisol e procaína. Diluentes, como amido, ácido bórico, manitol, carbonato e bicarbonato de sódio. São diluentes que podem ser comumente encontrados. E aqui a nossa metodologia. Então, a gente analisou no trabalho 80 amostras de cocaína, 45 de cracks. Antes, a gente analisou vários padrões de adulterantes e fizemos modelos de quantificação de cocaína nesses adulterantes, tá? As amostras apreendidas, elas foram colocadas em vials e analisadas pelo equipamento. Enfim, nesse aqui, o que a gente utilizou foi o equipamento da Metron, o Mira Metron. Então, os espectros da cocaína e do crack, tá? Mostrando aqui algumas bandas vibracionais referentes à molécula da cocaína, são presentes em ambos os espectros. Aqui uma PCA, análise de componentes principais, onde o vermelho representa o crack e o cinza a cocaína e os adulterantes. A gente consegue ter uma informação do grau de pureza dessas amostras. E depois, a gente fazendo, então, construindo um modelo de quantificação dessas amostras em triplicado, para ver a variação, a resposta espectral da cocaína. Desculpa, aqui foi o crack misturado com os adulterantes. A gente usou uma amostra de crack, que era o que em massa a gente tinha, uma amostra de crack em alta pureza. E aqui as respostas, e a gente consegue uma boa regressão, né? Com um problema no LQ, né? O LD, a gente está repetindo atualmente esses resultados para melhorar esse modelo e melhorar os resultados de detecção e quantificação. Mas, enfim, a gente está caminhando aí com os equipamentos portáteis. Terminando essa parte aqui de cocaína, um outro droga que eu vou falar é sobre a cannabis. Cannabis é uma droga bem antiga, né? Você olhar lá, há muito tempo você registra usos, né, da cannabis, da maconha, né, que no Brasil popularmente conhecida. Então, lá, 12 mil anos antes de Cristo, você já tem registro já do uso, né, desse tipo de droga. A cannabis sativa, né, é o nome, então, assim, da espécie desse tipo de amostra da maconha, né, vem da planta que é a cannabis sativa. Então, a primeira classificação taxonômica lá, que foi a Carolus Linnaeus, difícil pronunciar. Então, a taxonomia destacando a espécie aqui, a cannabis sativa, que é onde vai ter uma concentração lá vai ser encontrados os canabinoides, né, principalmente. Dentro dela, subespécie, você tem indica e arruderates. Bom, a planta cannabis, ela é chamada de dioica, né, porque ela tem 2 flores, tanto feminina quanto masculina. O nome maconha é um nome assim, muito popularmente brasileiro, ele é um anagrama da palavra o cânhamo, né, e tem várias, né, registros, assim, possibilidades de aplicações, né, por causa da sua fibra, uma planta que produz, assim, uma quantidade de raiz, e essa fibra pode ter algumas aplicações aqui também. Tá? Bom, como ela é encontrada? Normalmente é apreendida da forma ilícita, na forma de buchas,
tá? Também você tem lá o haxixe, que seria um concentrado, e a gente vai falar daqui a pouco. Então, a composição química da cannabis, ela é bem complexa, né? A gente pode ter o registro de até de 700 moléculas sendo identificadas a sua composição química, então o estudo dela é bem interessante. A sua composição vai variar por condições ambientais, né? Dependendo do clima do ambiente, pode influenciar na concentração das moléculas de interesse dos canabinoides, pode ser produzido de forma indoor ou outdoor, pode diferentes regiões geográficas, né? A gente tem um registro de mais de 100 países que já produziram esse tipo de droga. Então, a idade da planta também vai influenciar na sua composição química, a variedade das espécies e o tempo de colheita. Tem um trabalho muito legal produzido pelo pessoal do Rio Grande do Sul mostrando a influência do tempo de colheita, né, que foi cultivado a cannabis dentro da Polícia Federal para entender ou predizer o tempo da planta, né, no momento da apreensão, né, o tempo daquela planta ali, pelos os canabinoides detectados. Então, em termos de composição química, como eu disse, é muito complexo, mais de 700 compostos naturais presentes, destacando a classe aqui dos canabinoides, que é o que a gente vai falar. Canabinoides estão divididos em 11 classes, tá? Então, quem achava, é só o THC, não, tem várias outras moléculas. Então, uma delas aqui é o canabigerol. Vou passando aqui para vocês. Canabicromeno, também chamado de CBC. Canabidiol, tem um interesse muito grande do mercado farmacêutico nessa molécula aqui, a gente vai falar posteriormente, que é o CBD, e ele é um isômero do delta-9-THC, ou seja, tem a mesma massa molar. O delta-9-THC, né, o delta-9-tetraidrocannabinol. O delta-8, a gente vai explicar depois as diferenças dos isômeros. O canabiciclol, CBL, também é um isômero do THC, e é uma classe. Canabielso, o canabinol, o canabitriol, o canabinodiol, que era o último, né? Bom, dentro dos canabinoides, né, como é que se dá, então, toda a história da biossíntese dele? Falando de forma bem rápida, né, as biossíntese dos canabinoides envolve, basicamente, uma reação entre essas duas moléculas mostradas aqui na apresentação, que é o ácido olivetólico e um fosfato, que depois de vários mecanismos reacionais vão gerar, né, o ácido canabigerólico. E esse ácido canabigerólico, por vários mecanismos e reações bioquímicas, né, de biossíntese, né, vai dar origem a vários ácidos terpenofenólicos, como o delta-9-THC, que pode sofrer uma reação de isomerização, como o delta-8-THC, e vários outros ácidos. E esses vários ácidos, quando eles sofrerem reações de descarboxilação, vão gerar, então, as moléculas que são ativas e que são de interesse farmacêutico. Basicamente, essa estrutura do CBGA contém, né, um anel resorcinol, um grupo terpeno, a cadeia alquílica, que é padrão também do delta-9-THC, o grupo carboxílico, que aí já não tem, no delta-9-THC, tá? Bom, passando aqui, essa parte explica um pouquinho da rota. Então, você tem esse conjunto de moléculas, né, que você pode ter na planta. Reagrupando isso em função da sua massa molecular, a gente tem, então, vários conjuntos de isômeros, destacando aqui os isômeros do delta-9-THC. Então, repara que o delta-9-THC tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 isômeros. E aí eu vou destacar para vocês a discussão que tem, por exemplo, o CBD e o delta-9-THC. Né? O CBD tem várias atividades terapêuticas, olha a estrutura dele. Né? Diferente em relação ao delta-9-THC, ele tem 2 fenóis, o delta-9-THC um fenol só, essa parte alquílica é igual. Aqui o delta-9-THC é um ciclo, aqui já é aberto, né? Então, se éter aqui se transforma em um fenol,
isso daqui vira uma dupla ligação e, basicamente, essa é a diferença estrutural entre o CBD e o delta-9-THC. Se a gente for olhar o delta-8, muda a posição dessa dupla aqui, nesse anel ciclo, né? E o cis-trans muda a posição dos hidrogênios. Esse é o cis, esse é o trans. Então, para vocês entenderem, diferença estrutural é um pouquinho do nome do delta-9-THC. Como eu falei, né, na planta, na verdade, o delta-9-THC não está como o delta-9, está mais em menor quantidade, né? Existem a forma do ácido, né? E esse ácido, né, por aquecimento da planta, né, quando você, no processo de consumo dela, ele é convertido no delta-9-THC, aumentando ainda mais a sua concentração. Então, você vê isso bem no LCMS. É interessante, carece na literatura trabalhos de quantificação desses canabinoides, pela dificuldade de você ter esses padrões, a dificuldade de você ter esses isômeros. Tempo atrás, se eu procurar esses isômeros para comprar, não é fácil o acesso. Bom, então, falando um pouquinho do delta-9-THC, ele está presente nas partes da plantas da cannabis sativa em diferentes concentrações. Na flora, onde ele está mais concentrado, em torno de 10% a 12%, na folha, de 1% a 2%, no caule, de 0,1% a 0,3%, e na raiz, menor que 0,03%. Mas o CBD, hoje, é uma molécula que vem se discutindo muito a questão do canabinoide e a medicina. E aí, por quê? Por causa desse gráfico aí, que mostra, a partir desse artigo que eu estou mostrando, que fala das atividades psicotrópicas da planta. Então, quando a gente compara alguns canabinoides, as suas atividades psicotrópicas, a gente vê que o CBD tem inúmeras atividades psicotrópicas. Ansiolítico, antiepiléptico, enfim, isquêmico, várias atividades aqui. Já o delta-9-THC tem 3 atividades conhecidas aqui, anorexia, estimulante ósseo, enfim. Então, há essa defesa, essa discussão da liberação desse composto para o uso medicinal, no qual concordo plenamente. Então, o que a legislação fala? Quando você olha o histórico da legislação no Brasil, primeiro, assim, a gente sabe que a maconha é uma das drogas mais consumidas e também mais apreendidas no Brasil. O Brasil é a mais apreendida, no mundo a mais consumida. Mas quando a gente olha da legislação, os decretos de lei começaram em 1938, né, da proibição da maconha. Depois, em 1976, a gente tem lá uma lei antitóxicos. Depois, em 2006, uma nova lei, a nova lei de drogas, que fala que, para fins dessa lei, considera como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim, né, especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, toda substância que pode provocar dependência é considerado, né, nessa nova lei de drogas. E dentro desse contexto, tem já fatos novos acontecendo sobre a discussão da cannabis. 2014, aprovação de um projeto de lei complementar. 2015, as normas para importação de medicamentos à base de canabidiol, permitindo em caráter excepcional, mas a gente sabe o problema que é na importação e o custo. 2016, a cannabis medicinal incluída na lista de plantas e substâncias de controle especial, né, flexibilizando um pouquinho a legislação. 2017, divulgada a aprovação do primeiro registro de medicamento no Brasil à base de cannabis medicinal. Em 2019, a diretoria aprova propostas de consulta públicas relacionadas a cannabis medicinal. Bom, esse é um assunto que é extremamente importante, acho que o governo deveria debater, dar prioridade nisso. Existem demandas da área de medicina, a medicina precisa evoluir com a liberação desse tipo de planta para o uso medicinal. Tá? E 2020 entra em vigor uma RDC que elenca os requisitos necessários para regularizar produtos de cannabis para fins medicinais. Então, vejo como é que a legislação está mudando em relação a isso daí. Agora, sobre canabinoides, quando a gente usa lá os programas, faz a pesquisa no Web of Science, usa o programa que é o Bibliometrix, ou Bibliometria, né?
Com a palavra marihuana, a gente tem algumas palavras-chave, né? Marihuana, ou cannabis, ou delta-9-THC. Tem aqui adolescentes, né? Enfim, está diretamente relacionado. Cocaína vem junto. Tem psicose, né? Tabaco, depressão, né? Cigarro, enfim, algumas palavras aqui chaves. Vou deixar aqui, ó, hemp, né? O uso de cannabis, enfim, várias palavras aqui associadas ao nome. E aí vamos falar de método analítico. Vamos falar de método analítico? Vamos lá. Né? Como é que a gente faz para detectar THC e diferenciar, né, também dos seus isômeros? Como eu mostrei que existem vários isômeros. Vamos começar por mais difícil, do mais fácil para o mais difícil, tá bom? Vamos começar do teste colorimétrico e depois a gente vai para as técnicas de alta resolução. Teste colorimétrico dá a maconha, sensibilidade, 0,12 miligramas por ml. Reagente utilizado, são dois. O Fast Blue B, nome comercial, Fast Blue BB, né, que tem essa triazina, que reage com delta-9-THC e alguns outros canabinoides, não todos, gerando essa composto aqui, que apresenta uma cor, né, e ele é revelado, uma coloração rosa e a massa de 626. Eu vou mostrar depois para vocês um artigo bem legal que a gente reportou na literatura. Então, é isso. Você tem aqui as partes da planta. Se você fizer testes colorimétricos, como a gente fez aqui na tese, na dissertação de um aluno meu, você vai ver que, quando fica rosinho, você encontra grandes concentrações dos canabinoides. E aí, algumas amostras apreendidas. Olha o haxixe, que ele é um concentrado, como eu mostrei, do THC, mais rosinha. E as outras partes também, algumas, a semente, né, não revela, a folha também é difícil de encontrar. Né, E aí você tem que tomar cuidado que esse reagente também ele pode gerar resultados falsos positivos, no caso da carobinha. E a gente fez depois um manuscrito para explicar isso daí, para ver o que estava acontecendo. Guaraná também. Né? Bom, e aí o que você faz para aumentar o poder da técnica do teste colorimétrico é alinhar com o CCD. Então, como ele é uma mistura complexa, você faz um método de separação antes, aqui usando esse reagente ciclohexano, tolueno e dietilamina nessa proporção, e revela com Fast Blue B, você consegue identificar majoritariamente esses três canabinoides, né, que é o CBD, o THC e o CBN. Separar e identificar. A gente conseguiu identificar essas manchas dos três canabinoides, pegando essa manchinha, exportando e indo para o espectrômetro de massa. Vou mostrar para vocês agora um vídeo bem legal que resume como é que esse teste é feito. A cromatografia em camada delgada, revelada pelo teste colorimétrico, é uma técnica empregada para a análise química da cannabis. A primeira etapa consiste na preparação da amostra ou pesagem da amostra apreendida, onde 100 mg da amostra é solubilizado em 1 ml de metanol para preparar uma solução de 100 mg por ml para uma amostra apreendida e 30 mg por ml para um padrão utilizado na corrida cromatográfica. Bom, as soluções de maconha ou extrato podem apresentar diferentes colorações, que podem variar dependendo do tipo de armazenamento da amostra, da sua composição química ou do seu envelhecimento. Agora, um concentrado de delta-9-THC, ou seja, o haxixe, apresenta normalmente uma coloração mais escura. Bom, a próxima etapa consiste na preparação da fase estacionária, onde ela é composta de sílica gel, um suporte de vidro e também contém um revelador fluorescina. A aplicação da amostra é feita a uma distância a partir de 1 centímetro da parte inferior e depois a fase estacionária é colocada em contato com a fase móvel, que é composta de ciclohexano, tolueno e trioetilamina na proporção de 70%, 20% e 10%. Uma corrida cromatográfica leva em tempo de 20 minutos. Após a corrida cromatográfica, é importante fazer a revelação, então, dos compostos que foram separados. Neste caso, é utilizado o reagente Fast Blue B, que é preparado na concentração de 20 mg por ml, e ele é, então, aplicado sobre a placa. A primeira mancha a revelada é o padrão utilizado na corrida, onde as posteriores manchas, que correspondem às amostras apreendidas, se tiverem o mesmo fator de retenção, significa que é uma droga ilícita. No caso do
uma amostra de maconha, as principais manchas encontradas são o delta-9-THC, o CBD e o CBN, que estão localizados na parte mediana da placa. Uma outra forma que você pode ter para identificar as manchas cromatográficas é a partir da câmara UV, ultravioleta, usando o comprimento de onda normalmente na faixa de 254 nanômetros. Entretanto, o método mais empregado é usando o reagente Fast Blue B ou Fast Blue BB. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Bom, pessoal, dando sequência, então, vamos lá, dando sequência aqui, aí a gente explicou como é que é o teste, o teste da TLC, né, do TLC alinhado com o teste colorimétrico. Uma outra técnica de maior resolução, né, separação cromatográfica, né, resolução cromatográfica é o CGMS, onde você consegue, então, separar os canabinoides, mas percebam que eles têm tempos de retenções muito próximos, podem gerar algum tipo de coeluição, e os ácidos você teria que derivatizar, a identificação dos ácidos, dos canabinoides, né, os terpenofenólicos, você teria esse problema aí na identificação. Então, todos com um tempo muito próximo na corrida cromatográfica, na faixa aqui, ó, de 20 a 22, faixa de 2 minutos de diferença, né? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 compostos. Lembrando que é uma série de misturas. E aí você parte para a cromatografia bidimensional, por exemplo. Na cromatografia bidimensional, aí sim você começa a diferenciar alguns dos isômeros do THC. O THC seria essa manchinha aqui de número 6, né? Essa aqui é a mancha do THC. E você também consegue detectar o CBD. CBD é a mancha de número 2, que está menor concentração do que o THC, no caso dessa amostra que a gente analisou. Então, você consegue fazer uma identificação dos isômeros aqui e identificar também outras moléculas. Bom, mas o que eu vou falar é interessante, então aqui alguns comentários, né? O teste clorímetro a baixa sensibilidade, o CCD identifica apenas 3 spots, o CG, poucos canabinoides são identificados dentro de uma população de 100 moléculas, e o CG bidimensional, você tem um alto custo, né, longo tempo nas análises, 45 minutos, além de usar a criogenia. Então, para a gente fechar essa parte, falar que a gente desenvolveu um trabalho, uma tese de doutorado usando um sistema de iMobility, um HPLC, acoplado com espectrões de massa. Dentro do espectrão de massa tem um outro sistema de separação. Então, os íons passando por 2 sistemas de separações que, por seção de choque, ele consegue, então, separar por mobilidade iônica, né? A gente pode escolher o gás, mexer nas voltagens aqui dentro, fazer uma série de coisas. Você pode separar as moléculas, né? Então, tem uma célula de colisão, né? Que dá uma medida no espaço chamada de drift time. E é isso, cada molécula pode ter uma seção de choque diferentes, pode fazer tanto infusão direta ou passar primeiro para o HPLC. Primeiro a gente passou para o HPLC sem mobilidade, aqui você tem uma mistura, tem os padrões do delta-9-THC, CBD e CBC, foi o que a gente conseguiu comprar. Fazendo uma mistura quimolar deles, a gente consegue separar, que é o espectro de fragmentação, mas a gente não vai entrar em detalhes, mas a espectrometria de massas gera os fragmentos de todos os padrões, você consegue discutir os mecanismos, mas não é nosso foco. Aqui, então, na mistura quimolar, a gente tem aqui, consegue separar primeiro o CBD, o delta-9 do CBC, aí quando você vai para a amostra preenchida, e o haxixe faz um full scan, você claramente, inicialmente, identifica só o delta-9-THC, lógico, é o mais abundante, mas aí quando você fecha o filtro do quadrupolo, e faz um experimento, né, olhando o SCHIC, né, que é o Structed Ion Cromatograma, e aí você vê a identificação de vários isômeros do THC. É como se você falasse para o quadrupolo assim, né, o separador de massa, deixa passar só o íon de 315. E aí você consegue identificar, ver então agora a presença do CBD, do delta-9, CBC, porque no outro caso a gente estava tendo uma coeluição, como se fosse isso.
sinais. E aí, o que seriam os outros sinais, né? A gente sugere que pode ser esse daqui, o delta 8 THC, né? Esse daqui, o cis delta 9 THC, o CBL. Então, assim, a gente precisa de um padrão para identificar os outros compostos. Então, percebam que a identificação da delta 9 THC e seus isômeros é um grande desafio. A quantificação, então, sem padrão, é um grande desafio. Por isso que no laboratório hoje a gente tem a perspectiva de desenvolver projetos da produção de padrão para a gente avançar. A gente já teve uma dissertação de mestrado da Júlia nesse sentido, agora a tese de doutorado do Cleves. Então, novamente, obrigado pela atenção de vocês. Novamente, o registro aqui, quem quer ler sobre as histórias em quadrinhos, aqui sobre drogas, aqui sobre documentos, aqui sobre cena do crime, só colocar o celular no QR Code, visite o nosso site e visite também a nossa página no canal do YouTube.